quero cumprimentar Sua Excelência, senador Paulo Paim, que muito nos honra por estar aqui, sempre na casa, presente, né, fazendo a diferença aqui no Senado Federal. O senador Paulo Paim é um homem público de larga experiência, de conhecimento e de sensibilidade incomparável. É uma pessoa que realmente tem, na sua vida, na sua história, sempre a clareza de ter uma retidão, a defesa dos princípios morais, éticos, a defesa dos trabalhadores, a defesa do Brasil grande, a defesa do Brasil que nos orgulha de ser brasileiro. Eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, cumprimentar todos os nossos amigos aqui do Senado Federal e dizer que nessa sexta-feira, dia de jogo de Copa do Mundo, 9 horas da manhã, agora está tendo o jogo do Uruguai e alguém aí, eu esqueci quem que é, mas a gente está aqui no Senado Federal demonstrando que a nossa tarefa é defender o Brasil, a nossa tarefa é defender as coisas certas. Senador Paulo Paim, primeiro eu quero comentar, Brasília numa situação inusitada, passou... Senador José, contribuindo, porque nós também não sabíamos todos os jogos. Mas eu fui me informar aqui também, agora para lhe ajudar. É Uruguai e Egito. Uruguai e Egito, do Salah. Egito tem um Salah, que é um dos melhores jogadores, que com certeza tem uma contusão na clavícula, mas se estiver jogando, vai ser um dos grandes destaques da Copa, porque o Salah, que é um egípcio, é o melhor jogador do campeonato inglês, né? É o destaque do campeonato, aquela disputa internacional dos clubes da Europa, né? E é o grande atleta do Egito. E o Uruguai, que todo mundo sabe, tem o Suárez, tem o Cavani, tem grandes peças que, com certeza, brilhantam o futebol brasileiro. Obrigado, senador Paulo Paim, obrigado à nossa assessoria, sempre tão atenta. O primeiro assunto, senador Paulo Paim, que me traz aqui hoje, é que o racionamento de água chega ao fim hoje no Distrito Federal. Uma vergonha, nós, Brasília, a capital do Brasil, passar por esse transtorno há 17 meses de ter todo dia da semana falta d'água nas nossas casas, que chegava a ficar em algumas regiões, senador Paulo Paim, até 2 dias, 3 dias sem água, porque as regiões onde tem mais dificuldade, por causa da pressão, quando cortava, zerava tudo, até voltar à situação normal. Tinha casas, tipo no meu condomínio, onde eu moro, que ficava até 2 dias sem água. Quer dizer, um absurdo que na capital do Brasil a falta de gestão pública, a falta de capacidade administrativa, a falta de investimento naquilo que é essencial para o nosso Brasil, para a nossa Brasília, para a nossa cidade, chegou a fazer com que ficássemos 17 meses com racionamento de água. Eu espero que isso nunca volte a acontecer, senador Paulo Paim. Esse ano é ano de eleições, é o ano que o povo do nosso estado, Rio Grande do Sul, Brasília e todo o Brasil, vai escolher governador, vai escolher presidente da República, vai escolher senadores da República, vai escolher deputados estaduais e distritais, que é o caso de Brasília, e deputados federais. Então, é um momento ímpar para os nossos brasileiros dizer não, primeiro, à corrupção, porque não dá para a gente admitir que pessoas comprovadamente corruptos sejam eleitos para vir representar aqui no Congresso Nacional. Por isso é que a gente vê pessoas querendo privatizar a Eletrobras para vender o nosso patrimônio público e entregar de graça para os interesses multinacionais e para os interesses anti-Brasil, anti o nosso povo, que vai aumentar o preço da gasolina igual aumenta o preço do combustível, que hoje praticamente as pessoas não conseguem pagar gasolina, os carros estão presos dentro de casa, porque as pessoas não conseguem locomover com o preço caro como está. O Brasil vendendo a gasolina na refinaria para, inclusive, países internacionais a R$ 1,70 e pagando 5 e pouco no posto de gasolina.
o nosso brasileiro. Então, isso não tem cabimento, como não tem cabimento, né, uma série de outras questões, e essa tentativa desses governos de quererem privatizar o nosso patrimônio público. Aqui em Brasília, a falta de gestão, a falta de capacidade administrativa fez com que ficássemos 17 meses com esse racionamento sem motivo de água. E olha, senador Paulo Paim, senhor que é um morador aqui do Distrito Federal, também, além do Rio Grande do Sul, além da sua querida Canoas e do seu estado, né? O senhor conhece bem, sabe que o governador Roriz, que é um governador que passou por Brasília, lá na época da construção de Corumbá 4, de Corumbá 3, já tinha previsto uma obra que era a interligação da adutora de Corumbá para Brasília, que deixaria Brasília praticamente 100 anos sem problema de água. E essa obra ficou mais de 8 anos parada por falta de gestão. Por isso que levou a essa questão caótica aqui no Distrito Federal. E é por isso que a nossa população, tal qual o Brasil rejeita o atual governo, a nossa população do DF, em praticamente 90%, rejeita o atual governador e, com certeza, na urna, vai dar um cartão vermelho para esse que não soube aproveitar a oportunidade de governar o Distrito Federal com gestão, com probidade, com tranquilidade e fazer as coisas certas como deveria fazer. Tivemos a crise da água, lamentavelmente, que hoje chega ao fim, espero que nunca mais aconteça de termos a crise do racionamento de água. Então, pelo primeiro registro, eu quero fazer sobre essa importante questão. O segundo registro, senhor presidente, eu quero falar sobre a questão da Copa do Mundo. A alegria do brasileiro, que é o esporte, que é o futebol, a nossa rivalidade, a importância de nós estarmos trabalhando essa questão. Eu mesmo tive o privilégio dessa segunda-feira, senhor presidente, de ter sido convidado a estar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para receber da mão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro o prêmio de esportista do ano dado pelo nosso nobre Zico, Arthur Coimbra, entregue pela minha defesa na paz dos estádios, pela minha defesa, pelo meu projeto que eu apresentei da certificação facial, para que todos possam acessar os estádios brasileiros, que não criminalize as nossas torcidas organizadas, para que não criminalize os nossos colegas. Veja o seu estado, senador Paulo Paim. Vosso estado tem o Grêmio Internacional. Como é que se pode a gente assistir jogo só com a torcida do Grêmio ou só com a torcida do Internacional? Ou tem o Brasil e tem o Juventude. Como é que pode o pessoal de Caxias assistir o jogo apenas com a torcida do Brasil? Não, o Brasil é de Pelotas. Tem o Pelotas e o Brasil. Tem o Juventude e o Caxias e Caxias. Você conhece tudo, hein? Conheço. Em Minas Gerais, que é o meu time querido, que eu sou cruzeirense, todo mundo sabe, meu time é o Cruzeiro Esporte Clube, o time das estrelinhas e da camisa azul, né? Lá tem Cruzeiro e Atlético. Como é que pode ter um jogo só com a torcida do meu time, que é o Cruzeiro, ou só com a torcida do Atlético? Não tem graça. Mesma coisa é o Rio de Janeiro. Como é que pode tirar aquela coisa bonita dos estádios, que é aquela guerra pacífica das torcidas, aquelas coreografia de um jogo, por exemplo, Botafogo e Flamengo, ou do jogo Vasco e Fluminense? Então, não dá. Então, por causa desse projeto de minha autoria, da certificação digital, da capacidade de separar o joio do trigo, de separar aquelas pessoas infiltradas no meio das torcidas compostas de famílias, milhares de familiares. É tão bonito que a gente, quando vê jogos realizados lá no Paraná, na Arena da Baixada, lá na sede lá do Atlético Paranaense, ou no Couto Pereira, do Curitiba, as famílias indo aos estádios, as crianças indo aos estádios. Nós precisamos que o Brasil todo, no Nordeste brasileiro, no Pernambuco, no Ceará, na Bahia, que são apaixonados por futebol, que o clássico Bahia e Vitória, que o clássico Ceará e Fortaleza, que o clássico Sport Recife e Santa Cruz, possa as famílias estarem participando, estando indo aos estádios. Então, por causa disso, fui agraciado
com esse prêmio de desportista do ano, por esse projeto, entregue pela mão do nosso grande campeão, nosso galinho de Quintino, que é o Zico, que muito me honrou e que muito me tornou feliz. Eu também assisti agora, Fla-Flu, aqui em Brasília, foi uma festa linda, com a participação da torcida do Fluminense, do Flamengo, em massa, foram quase 80 mil pessoas no estádio do Distrito Federal, coisa aconteceu tudo pacificamente. Quero até cumprimentar a raça rubro-negra, cujo presidente da raça rubro-negra trabalha comigo no meu gabinete, né? É meu jornalista lá da minha equipe. Então, quer dizer, isso me honra muito, poder estar trabalhando em prol da volta da família aos estádios, da volta das torcidas organizadas aos estádios e dessa possibilidade, senador Paulo Paim. Queria só lhe cumprimentar, porque a quem está nos assistindo agora, Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento educativo. Como a gente tem propostas, e todos nós queremos, tem alguns projetos de minha autoria, Vossa Excelência inclusive foi relator, de cultura de paz nas escolas, mas não adianta também não ter cultura de paz nos estádios. Exatamente. Que se reúnem lá milhares e milhares de pessoas. Bom, no único domingo no Brasil, é milhões de pessoas que estão nos estádios. Mas sabe o que eu tinha recebido no WhatsApp? Eu vou comentar com Vossa Excelência de forma propositiva e positiva. Quero mais que o Brasil se ferre lá, porque eu estou preocupado com a crise. Eu não quero que o Brasil se ferre coisa nenhuma. Eu tenho a mesma posição que Vossa Excelência. Eu quero que o Brasil seja campeão do mundo outra vez. Como eu estou torcendo para todos os jogadores do Brasil, aqueles titulares que são reservas, o treinador, o meu querido... Nosso nobre Tite. Tite, meu querido Tite, que é do Rio Grande do Sul, começou lá. Outro dia eu vi uma matéria que os últimos 4 treinadores são gaúchos. E o Tite, então, está fazendo um trabalho belíssimo. Temos que admirar o trabalho dos jogadores e do treinador. E queremos que ganhe. Vou torcer, sim. Vou torcer até o último minuto. Meio que fazendo uma crítica a nós que está no sangue do povo brasileiro, o futebol também, pessoal. Então, a crise está aí, claro, nós somos críticos ambos aqui dessa crise. Estamos trabalhando, estamos aqui hoje, inclusive, com esse mesmo viés. Todos os dias, nas comissões, no plenário, mas não querer que o Brasil nem torça para a sua pátria num confronto é um absurdo. Então, é só isso, só cumprimentar a Vossa Excelência. Quero agradecer. Pela cultura de paz nos estádios. Com certeza, senador Paulo Paim. E para mim foi muito importante receber esse reconhecimento na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde eu pude dizer bem alto, num bom tom, como minhas primeiras frases, Marielle vive. Vive o povo excluído, viva aqueles que lutam pelos menos favorecidos, viva aqueles que lutam pela ética, pelos direitos sociais, viva Marielle. Pude fazer isso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, porque para quem está nos ouvindo e não sabe, Marielle era uma vereadora do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, foi brutalmente assassinada na rua por perseguidores contra os direitos trabalhistas, contra o direito que a Marielle sempre defendeu dos políticas humanitárias, né? Políticas humanitárias, os direitos humanos. Então, para mim, foi muito importante estar no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, recebendo esse prêmio e estar podendo reconhecer esse belíssimo trabalho que a Marielle prestou ao Rio de Janeiro e ao Brasil, de também uma negra da favela, que veio, trabalhou, se formou, foi vereadora e defendeu com garra, unhas e dentes o direito dos trabalhadores, porque eu e Vossa Excelência, senador Paulo Paim, podemos andar aonde nós quisermos, de cabeça erguida, porque nós nunca negamos o direito de defender os trabalhadores, de defender as coisas certas, de defender a ética, de defender a moral, de defender os bons costumes, de defender a família, de defender valores sem preconceito, sem nenhum tipo de ações que nos faça andar de cabeça baixa ou esconder atrás de coluna. Por isso que nós temos a tranquilidade de andar por aí e dizer: senhores eleitores, faça suas melhores escolhas, separe o joio do trigo, faça com que aqueles que de fato não mereçam continuar representando vocês, não volte, está na mão de vocês, vocês que serão os eleitores no dia 8,
dia 7 de outubro, daqui a 4 meses. Então, todos poderão escolher. Então, eu quero, retornando ao tema, dizer para Vossa Excelência, com relação à Copa do Mundo, para fechar esse raciocínio, eu e Vossa Excelência, foi muito bom a parte, Vossa Excelência, quero muito que o Brasil seja campeão. Olha que eu fiquei descontente com a injustiça que foi feita com o meu goleiro Fábio, que é um dos melhores goleiros do Brasil, que poderia ter sido convocado para a Copa. Seria um reconhecimento ao Fábio do Cruzeiro. Minas Gerais não pôs nenhum atleta que esteja em atividade, nem no Atlético, nem no Cruzeiro, nessa seleção, mas eu torço para o Brasil. Primeiro, nós temos um técnico excepcional, com a formação excelente, campeão no Corinthians, tá certo? Que teve, me permita que eu diga, um exemplo de brasileiro. Um exemplo. Como é que eu não vou torcer para o Tite, aquele time que ele levou? Claro. Então, um técnico excelente. Vou torcer para os corruptos que estão soltos por aí? Não, claro que não. Não tem sentido, claro que não. Então, nós precisamos torcer para o Brasil. Amanhã o Brasil vai estrear. Eu vou estar na Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal, assistindo com o nosso povo da Ceilândia um tempo do jogo, e vou estar na minha cidade, a cidade que me colocou para Brasília, para o Brasil, que é Taguatinga, assistindo outro tempo do jogo, acompanhando de perto, com as duas cidades mais pujantes do Distrito Federal, a nível assim, populacional, a nível de referência, que é da região oeste, que é a maior região de Brasília, que é Taguatinga e Ceilândia. No meu segundo jogo, que é o jogo que o Brasil amanhã vai estar enfrentando, se eu não me engano, amanhã é Brasil e Suíça, né? Então, amanhã, Brasil e Suíça, 3 da tarde. E no segundo jogo, eu vou estar em outra cidade importante de Brasília, que é Planaltina, uma cidade referência da região leste, onde eu pretendo estar lá, acompanhando de perto o jogo, se eu não me engano, é Brasil e Costa Rica, tá certo? E meu terceiro jogo do Brasil, eu pretendo assistir em outra referência para Brasília do lado sul, que é a nossa querida cidade do Gama, um tempo, e a cidade de Santa Maria, outro tempo, prestigiando o nosso povo, prestigiando a nossa população, e depois pretendo estar circulando no Distrito Federal, aonde eu possa estar aproveitando para poder acompanhar todos esses jogos. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência, senador Paulo Paim, é dever de cidadania, é dever de brasiliandade, torcer por o Brasil, fazer com que, se Deus quiser, com a nossa emoção, com a nossa garra, o Brasil possa chegar a esse título esse ano, que nós possamos enfrentar a Alemanha na final e devolver o 7-1 para a Alemanha, porque aquela vergonha, aquele acidente que aconteceu, que não passou de um sonho mal sonhado, e que a gente retorne à alegria do futebol brasileiro. Não é isso? Eu gostaria, senador Paulo Paim, para ir para os finalmente, porque nós vamos lá para a nossa Comissão de Educação, de Direitos Humanos. Desculpa, Vossa Excelência, nós combinamos de estar aqui os dois e fazer um debate mais amplo. Mas podemos fazer na segunda também, porque eles estão pedindo lá e eu disse que nós vamos para lá. Vamos para lá. Conclua o seu pronunciamento. Isso, eu vou só falar agora sobre a crise dos preços de combustíveis, que assombrou o Brasil inteiro, onde os caminhoneiros, com muita justiça, eu quero mandar uma homenagem aos caminhoneiros. Tem aquela música Sonho de Caminhoneiro, para quem não ouviu, precisa ouvir no Brasil inteiro, para ver o tanto que a vida sofrida dos caminhoneiros. Pararam esse Brasil porque já não suporta mais passar quase o mês inteiro longe das suas famílias e praticamente trabalhar para pagar as suas despesas. Então, os caminhoneiros, com muita razão, fizeram uma greve para poder terem condições de circular e levar nossas mercadorias. E muitas vezes, hoje o Brasil está refém dessa situação também por causa de uma política equivocada na infraestrutura, que não privilegiou a infraestrutura de navegação, de hidrovias, de cabotagem, a infraestrutura ferroviária, e ficou totalmente refém da infraestrutura rodoviária. Mas os caminhoneiros, na sua justa razão reivindicatória, pararam o Brasil e chamou a atenção a todos nós de uma política
política equivocada que estava à frente da Petrobras. Por isso que eu, dessa tribuna aqui, pedi, na primeira hora, a demissão do seu Pedro Parente. E olha que seu Pedro Parente, ontem, senador Paulo Paim, foi presenteado com a presidência da RBF. Um absurdo, a maior exportadora de carne do Brasil. Então, quer dizer, uma pessoa que, de fato, estava do lado, Pedro Parente, do lado dos grandes capitalistas, e não do lado dos brasileiros, do lado dos sonegadores de imposto, da Previdência, igual eu e o senhor comprovamos com o nosso relatório da CPI da Previdência, que esses grandes conglomerados não pagam, enquanto queriam enforcar o coitado do trabalhador, para matar o trabalhador, para fazer a reforma da Previdência perversa da PEC da morte, e que nós juntos, eu como relator e Vossa Excelência como presidente, conseguimos enterrar. Então, vamos a esse assunto final, para a gente poder fechar a nossa fala aqui e irmos lá à Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o país viveu nas últimas semanas uma crise que se mostrou de mais profundas consequências do que imaginava a maior parte dos brasileiros. Referimos-nos às consequências da greve dos caminhoneiros e da crise do preço de combustíveis. É certo que a conjuntura atual colaborou para os efeitos da greve. Poucos países no cenário internacional têm se mostrado mais voláteis do que o Brasil. Se tomarmos a opinião do mercado como referência, os indicadores de volatilidade são visíveis. Segundo o relatório da Focus, editado pelo Banco Central, a mediana dos economistas acreditava que, em março deste ano, o Produto Interno Bruto Nacional cresceria no ano de 2018 aproximadamente, senhor presidente, 3%. Depois da greve dos caminhoneiros, no relatório Focus dessa semana, as expectativas deterioraram-se a tal ponto que as estimativas de crescimento do PIB de 2018 já estão abaixo de 2%, para quem falava em 3%. Poucas economias conhecem tamanha reversão de expectativas em tão pouco tempo, senhor presidente. Em conjuntura tão instável, senhoras e senhores senadores, é de se esperar das autoridades governamentais e das instituições muito tino, prudência e competência técnica. Não nos parece, contudo, que esse tenha sido o comportamento verificado na recente greve dos caminhoneiros. Na origem da crise, temos uma política de preços completamente equivocada, de consequências devastadoras. Da noite para o dia, a gestão Pedro Parente armou uma verdadeira bomba relógio na Petrobras. É isso que a gente quer evitar na Petrobras. Todo mundo sabe o papel da Petrobras na fixação do preço de combustíveis no mercado brasileiro. Todo mundo conhece a instabilidade do mercado do petróleo, que no espaço curto de 2 anos pode sofrer variações de preço da ordem de 100%. Assim, nenhum presidente da Petrobras, antes de Pedro Parente, adotou a temerária política de acompanhamento linear e automático das variações de preço do mercado internacional, senhor presidente, no mercado brasileiro de combustíveis. Hoje, pagamos o preço dessa política equivocada, pois ela introduziu no mercado nacional uma variável descontrolada, o preço dos combustíveis. Na crise em que nos encontramos, em que não há pressão inflacionária, mas que, por outro lado, vigora profundo comprometimento da renda nacional e do salário dos trabalhadores com dívidas, ter uma variável descontrolada, como o preço dos combustíveis, equivale a jogar combustível na fogueira da crise. Hoje a pessoa, o pai de família, não está conseguindo comprar um bujão de gás, senhor presidente, não está conseguindo abastecer seu carro. Ora, senhor presidente, quando a crise incendiou, o que fez o governo Temer? Avaliou mal as consequências da inação e da imprevidência. Advertido pelas lideranças de caminhoneiros da gravidade da conjuntura, não tomou as previdências necessárias no tempo adequado, senhor presidente. Quando a confusão se instalou, paralisando o país, negociou mal e apresentou medidas sem a necessária reflexão sobre os seus efeitos. E eu, o senhor, estava aqui, na sexta, no sábado, no domingo, pronto, para a gente deliberar
saídas para a crise. Não negamos hora nenhuma esse Senado de trabalhar para superar a crise. Votamos até a urgência e votamos a medida provisória para que se começasse o debate. Exatamente. Pelo menos estávamos presentes. Pelo menos estávamos aqui. Quando a confusão se instalou, paralisando o país, negociou mal e apresentou medidas sem a necessária reflexão sobre os seus efeitos. O que era uma confusão se transformou em caos, com o atropelo e a incompetência que passam a caracterizar as ações do governo mais impopular da história do Brasil. Ao examinar as medidas do governo Temer e a sua efetividade para a solução da crise, é possível constatar que o principal ponto do acordo, a redução do preço do diesel nas bombas, não se cumpriu, senhor presidente, até o momento atual. No jogo de empurra e empurra que se instalou, o governo ameaça com medidas que lembram a época do congelamento do meu nobre governo Sarney. Alguns estados não acompanharam o esforço de redução do preço do diesel, com a redução correspondente do ICMS. Os postos de combustíveis, todos sabemos, não pagarão a conta. Sempre transferiram os custos para o consumidor. O preço da gasolina, por exemplo, parece ter sido majorado significativamente, não retornando aos níveis anteriores do início da greve dos caminhoneiros. Para complicar, senhor presidente, o governo ainda não explicou com clareza a procedência dos quase 14 bilhões de reais, preço do subsídio concedido ao desconto do óleo diesel. Como as contas não fecham, a cada dia surgem novidades provindo do saco de surpresa da equipe econômica. Diariamente, essas novidades causam notória confusão no país inteiro. No início da crise, a equipe econômica afirmava que os custos dos 14 bilhões de reais não seriam compensados por corte dos programas sociais. No detalhamento da conta a pagar, entretanto, constatou-se o corte de verbas na área de saúde, senhor presidente, na área de educação e de programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Aliás, o governo Temer só pensa em compensações com recursos magros das áreas sociais. Haja vista o retrocesso claro de sua administração na execução de políticas públicas, de redistribuição de renda e nas questões trabalhistas, enquanto avança as opções entreguistas e privatistas que solapam a economia brasileira e comprometem o futuro de nossa sociedade. Por isso que sou contra a privatização do setor elétrico. Os mesmos assodamento e participação ocorreram na negociação de outro ponto central para o término da greve dos caminhoneiros, a tabela de preço dos fretes, senhor presidente. A questão afeta várias cadeias produtivas, cujos autores não foram chamados a negociar na solução da crise. Quando viram o tamanho da conta a pagar, os agentes econômicos, sobretudo do agronegócios, paralisaram suas atividades e reabriram negociações. Mais prejuízo e confusão causadas por medidas impensadas do governo. O Legislativo tem se prontificado a colaborar para as soluções da crise, porém a grande responsabilidade está no Poder Executivo, o qual, por obrigações, deveria apresentar medidas mais ponderadas, refletidas e tecnicamente afiançadas para solucionar a crise, mesmo porque é o único poder que dispõe dos meios necessários, senhor presidente. Nesse final melancólico do governo Temer, rogamos aos responsáveis pela condução das áreas técnicas, sobretudo econômicas, antes tão insensadas pela mídia nacional, que venham oferecer soluções efetivas para a solução da crise, ao invés de piorá-la com invencionices dignas do professor Pardal, conhecido personagem da história em quadrinhos. No mesmo passo, e olha que eu adorava o professor Pardal quando eu era criança, viu, senhor presidente? No mesmo passo, que eram muito engraçadas as invenções do professor Pardal. No mesmo passo, o Poder Legislativo coloca-se à disposição para intermediar a negociação de saídas para que este governo encerre o seu mandato sem causar mais prejuízo para o país. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, para que a gente possa ir à Comissão de Educação, fazer a abertura de tão importante audiência pública. Obrigado a Vossa Excelência,
obrigado ao Brasil que nos ouve, obrigado a todos aqui no Senado, obrigado à população de Brasília que nos deu essa oportunidade para que tivéssemos voz, para que os servidores públicos, para que a pessoa que defende os excluídos, que defende a dona de casa, que defende as pessoas, o setor produtivo, que defende as famílias, que defende a escritura pública, a habitação, que defende o servidor público, possa ter voz e clareza de posição aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.